Preparatório do Brasil pra vestibular, acelere no Enem. Está aqui pra te ajudar. Aulas presenciais e online e exercícios práticos. Tem plataformas, tem diversão, tem musicais e simulados. Tem conteúdos, tem festival com muito aprendizado. Tem monitoria pra te deixar preparado. É o maior curso gratuito que existe nesse mercado. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. O maior preparatório é o Acelere no Enem. Acelere no Enem, aqui a preparação é completa. E o melhor de tudo, 100% gratuito. Com Acelere é assim, se inscreveu, aproveitou, passou. O maior preparatório do Brasil pra vestibular, Acelere no Enem. Está aqui pra te ajudar. Aulas presenciais e online e exercícios práticos. Tem plataformas, tem diversão, tem musicais e simulados. Tem conteúdos, tem festival com muito aprendizado. Tem monitoria pra te deixar preparado. É o maior curso gratuito que existe nesse mercado. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. O maior preparatório é o Acelere no Enem. Acelere no Enem, aqui a preparação é completa. E o melhor de tudo, 100% gratuito. Com Acelere é assim, se inscreveu, aproveitou, passou. Me pediram e eu mandei. Fala, minha galerinha. Boa tarde, gente. Tudo bem? Muito boa tarde. Vamos embora? Como estamos? Oi. Estamos por aí novamente. Mais uma quarta. Tem gente que tá voltando às aulas já nessa semana. Tem gente que só volta semana que vem, acredito eu. E tem gente que não tem férias nunca. Não é verdade? Vendo aula de matemática e fazendo açaí. Menino, que chique. Fazendo açaí. Eu me sinto meio poser lendo isso, porque eu nunca vi não fazer açaí. Você é de onde, Jenny? Eu tomo sorvete de açaí, né? Não é nem açaí. Dizem que é sorvete de açaí. Vamos embora. Enquanto isso, eu nunca tenho férias. Pronto, tá aí, ó. Ontem eu fui pro hospital com dor de ouvido. Eita. Poxa. Mas espero que seja melhor. Tô montando, na verdade. Ah, então é que nem o meu, né? É que nem o daqui. Tá bom. É porque tem uns 7 pedidos de açaí pra montar. Ah, você trabalha com isso, né? É isso? Pensei que açaí era a plantinha lá do açaizeiro. Tá vendo como são as coisas? Ó. Vamos... Hoje... Entendi, Jenny. Entendi agora. Fez sentido pra mim. Ó, hoje a gente vai falar sobre uma área da matemática que é a parte de geometria. Para quem gosta aí de figuras, para quem trabalha com figuras, desenho, cortes, não sei. Essa área aqui da matemática, ela se adequa muito, tá? Geometria plana. A gente vai falar de algumas partes de geometria. Começa com a plana, que é a parte de figuras em 2 dimensões. Em um plano, por isso o nome. E eu aqui assistindo enquanto termino encomenda de crochê. Olha aí, ó. É estudando e trabalhando. Exatamente. Perfeito. Eu no segundo turno e assistindo aula. Olha aí. Vamos embora. A gente não pode parar. Fuxo daí segunda. Fuxo orar? Que isso? Vamos lá, vamos descomplicar um pouquinho esse negócio. Eu acho que a Jenny poderia patrocinar o açaí, né? Pra quem tá aí na monitoria. Principalmente pro professor, velho. O professor, ele gosta de açaí, tá? Tô brincando. Vamos lá. Ó,
E já vou logo para o que vai interessar a gente, que é o que a gente vai precisar entender de base, né? Para conseguir desenrolar as questões de geometria plana. Saber as fórmulas, né? Que assim chama as equações das áreas das figuras planas. Então, a gente tem... Eu botei aqui já para simplificar a nossa vida, mas a gente tem quase sempre o Enem, vou dizer sempre, né? Sempre tem questão disso. O Enem vai cobrar essas áreas daqui: o quadrado, triângulo, trapézio, retângulo, paralelogramo e círculo. Agora vê. Algumas coisas aqui são bem parecidas, tá? Acredito que você tenha visto essa aula, já está disponível na plataforma do Acelere, né? Então, vê. Umas coisas que a gente pode relacionar aqui. Por exemplo, se você pegar o quadrado e o retângulo, tem gente que decora duas fórmulas. Ah, quadrado é L vezes L, o lado é o quadrado. E o retângulo é base vezes altura. Mas na prática é a mesma coisa, né? Vocês sabem. Não é isso? Por quê? A área do quadrado, gente, é base vezes altura. Ficou errado aqui, bem. É base vezes altura. A área do retângulo é base vezes altura também. A única coisa especial que o quadrado tem é que todos os lados são iguais, né? Então, a base aqui, ó, esse Bzinho e essa altura, como tem o mesmo valor, é só multiplicar um pelo outro. Dá no mesmo, tá bom? Então, não fique com uma fórmula a mais para decorar, não. Pelo amor de Deus. A área do quadrado e do retângulo é a mesma coisa. Multiplica a base pela altura. Tá? Só que o quadrado tem todos os lados iguais. Então, isso pode ser um facilitador. Porque se uma questão do Enem ela te der um quadrado e disser só um valor do lado, pô, já sei tudo, né? Porque é tudo igual. Beleza? Então, quadrado, retângulo, o paralelogramo também é a mesma coisa. Qual a diferença do paralelogramo para o retângulo, por exemplo? Você deve estar percebendo aqui que esse retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Se você for pegar aqui, ó, sempre você vai ter um ângulo de 90 graus. Já um paralelogramo, não. Né? Você está vendo aqui ó, que esse ângulozinho, ele não é 90. Beleza? Show? Então, guarde isso aí no seu coração e você vai longe. Tá bom? A área é a mesma coisa, base vezes altura. Não tem muito mistério, não. O círculo, πr ao quadrado, π vezes r ao quadrado, triângulo e trapézio. Vamos aplicar esse negócio aí. Gente, a gente já estudou figuras planas a partir de ângulos, não foi? Foi? Antes da gente fazer alguma questão, tu tens alguma dúvida quanto a isso aqui? Alguma pergunta? Se sim, fala para mim. Fala comigo. Pierre, nome lindo para um filho. Não é verdade? Pierre. Poxa, sensacional. Acho que não. Então, vamos embora. Vamos fazer uma questão? Só no círculo? Beleza. Vamos, inclusive, fazer uma questão agora que tem tudo a ver com o círculo. Veja, essa questão aqui é do Enem. Tá? Todas as questões aqui que a gente vai fazer são do Enem. A questão do trapézio, não entendi. Ah, então deixa eu voltar. Vou voltar aqui, vê. Olha, o trapézio. O que é um trapézio? É uma figura que tem 4 lados, do mesmo jeito que o paralelogramo, do mesmo jeito que um retângulo. Só que o trapézio, ele tem um par, presta atenção. O trapézio só tem um par. Par são 2, né? Então ele tem um par de lados paralelos. Então, se você olhar aqui, ó, vou dar um zoom aqui para você. Ó, olha esse lado, vou botar de vermelho para dar um destaque. Olha esse lado e esse lado. Ficou torto. Você está percebendo que essas duas retinhas vermelhas que eu coloquei são paralelas? O que são retas paralelas? Vamos lembrar? São retas que não se tocam. Tipo isso aqui, ó. Sabe meio fio de rua? Pronto. Um meio fio para o outro, eles não se tocam, né? Então você vai andar na rua e o meio fio nunca vai encostar no outro. Então, é tipo isso. Retas paralelas são retas que não se tocam.
elas mantêm a mesma distância. Se eu pegar a distância aqui, ó, desse ponto para esse. A distância é essa de azul, ó, desse ponto para esse. É a mesma coisa. Percebe? Então, são retas que não se tocam. Entretanto, se você olhar esses outros dois lados aqui, ó, esses dois caras não são paralelos. Concorda comigo? Por quê? Se a gente continuasse a desenhar essa reta aí verde, em algum ponto ele ia encostar uma na outra, né? Ó, se eu continuasse aqui, ó, vê. Tô fazendo pontilhada aqui para ficar destacada. Ó, eles iam se encostar aqui, né? Mais ou menos. Então, essas duas retas em verde, elas não são paralelas. Se não são paralelas, pronto. Então, o trapézio é uma figura que tem um par de retas paralelas, apenas. Já um paralelogramo, o nome pegou a palavra inteira, né? Paralelo, e colocou aí. Paralelogramo, ó, essa reta é paralela a essa. E essa reta, em vermelho, é paralela a essa. Então, paralelogramo tem dois pares de retas, de lados paralelos. Um trapézio, um só. Beleza? Aí você calcula o trapézio. Deixa eu apagar esse negócio aqui. A área do trapézio, ó, é base menor, que é esse carinha daqui, ó. Esse ladinho aqui, ó. Mais a base maior, que é esse carinha daqui. Tá? Dividido, ou vezes a altura, dividido por 2. Gente, sempre lembre que as bases de um trapézio, elas sempre são as que são paralelas. Não esqueça jamais disso. Tá? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Todo trapézio tem duas bases, uma maior e uma menor. Como é que eu vou saber, professor, qual é a base maior, qual é a base menor? Sempre a maior tem o maior lado, né? Mas para que você não confunda com outra coisa, as bases de um trapézio sempre são paralelas. Eu poderia dizer, com certeza, que essa retinha aqui, ó, de verde, essa reta verde, essas duas, elas não podem ser bases nem maior nem menor. Por quê? Porque não são retas paralelas. Guarda isso. Se pudesse tatuar no teu coração, faça isso, tá? Então tá aí. Trapézio, beleza. De boa, se tiver alguma coisa, algum ponto a falar, a perguntar, diga aí que eu tô vendo no chat. Lembro de uma aula que o professor disse que baseadinho mais baseado multiplicado por rachixe para 2 fumar. Exato. Nunca mais esqueci essa fórmula. Poxa, essa aí também impossível, né? Esquecer. Essa eu nunca vi, essa é inédita para mim. A gente vai estudar Teorema de Pitágoras? Sim. Vamos. Tá? É uma aplicação de triângulo, mas a gente já vai usar agora. Inclusive nessa questão, se eu não me engano, a gente vai usar, tá? Dá uma sacada nessa fera aí, ó. Eu vou dar um zoom para você, acho que dá para enxergar legal. Vê aí, ó. Diz assim: uma empresa de publicidade está criando um logotipo que tem o formato indicado na figura. O círculo menor está inscrito no quadrado ABCD. O círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. Considere S1 a área do círculo menor e S2 a área do círculo maior. Tá. Aí a questão pede a razão da área do círculo maior para o círculo menor é igual a... Tu entende? Tu entendeu isso? O que tu me diz? Ah, não. E aí? Esse é o assunto mais difícil de geometria. Eita. Vê bem, ó. Eu queria destacar algumas palavras para vocês que são comuns de aparecerem em questões assim, como essa, tá? Primeira palavra. Deixa eu... Dê licença aqui para ajeitar esse cara. Eu gosto de usar muito roxo. O azul e esse vermelho aqui forte. Pronto. Ó, cadê? O que significa
Isso. O círculo está inscrito em outro. O círculo menor está inscrito no quadrado. Gente, inscrito em geometria significa dentro. Beleza? Guarda isso. Então, por exemplo, se eu pudesse fazer uma comparação aqui, eu poderia dizer que a água está inscrita na garrafa. É claro que a gente não usa essa expressão, né, no dia a dia, mas significa que ela está dentro. Beleza? Ponto, acabou. Aí a outra palavra, ó, a questão chamou assim, né? Circunscreve. Ou se você vê o termo circunscrito, significa fora. Tá? É como se ele estivesse engolindo, englobando. Então, quando você lê aqui o texto, ó, o círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. Então, o círculo maior ele está englobando o quadrado. E é isso que está acontecendo, né? Olha o círculo maior aqui, ó. Esse cara, eu vou tentar fazer certinho. Não vai ficar perfeito não, mas você está percebendo que esse círculo verde que eu fiz aqui, ele está engolindo o quadrado que estou fazendo aqui agora de azul? Para ver, né? Show de bola? E esse quadrado, ele está engolindo esse outro círculo de vermelho aqui dentro. Então, tá aí. Pode ser assim? Tranquilo, né? Se tiver dúvida, me diga. Aí eu quero uma razão. Veja bem, ó, o comando da questão é esse. Razão da área do círculo maior para o círculo menor. A questão chamou assim, ó. Presta atenção. A questão chamou de S1, a área do círculo menor. E S2, a área do círculo maior. Então, eu vou escrever isso aqui para a gente não ficar doido. Tá? Então, ó. S1. Círculo menor. S2. Círculo maior. Pode ser assim? Aí eu quero, presta atenção. A razão, eu quero a divisão da área do círculo maior. Quem vem primeiro fica em cima. Lembra disso? No texto corrido, quem aparece primeiro fica em cima. Então, quem é o círculo maior? Eu chamei de S2, né? A questão chamou de S2. Então, vai ficar S2 dividido por S1. É isso que a questão quer. Pode ser? Só que, como é que eu calculo a área de um círculo? A área de um círculo, a gente viu agora, ó, é πr ao quadrado, πr ao quadrado. Pode ser? Então, vou fazer o seguinte, ó. Qual é a área do círculo pequeno? Qual é a área do círculo pequeno? O que é raio? Vamos começar daí, né? Vou pegar outra cor aqui, emprestada. Ó, o raio é uma distância que vai do centro até a borda. Eu vou chamar de Rzinho, que é do círculo pequenininho. E qual é, gente? Qual é o raio do círculo grande? É a distância do centro até a borda. Esse cara eu vou chamar de Rzão. Eu vou pegar aqui, ó. Tá conseguindo ver? Isso aqui de roxo, isso de roxo é o raio do círculo grande, do círculo verde. O de preto é o raio do círculo menor. Pode ser? Eu penso que a resposta é a B. Já? Eita, já? Foi rápido. Tudo bem aí, né? Pode ser? Tranquilo, né? Tá. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, a área do círculo menor. A área do círculo menor é π rzinho ao quadrado. Não é isso? A área do círculo maior é π rzão ao quadrado. É ou não é? Tranquilo? É π raio ao quadrado. Só que o raio do pequenininho eu chamei de rzinho minúsculo. O raio do grandão eu chamei de rzão. Aí a questão quer que eu divida um pelo outro. Eu não entendi como eu descubro esse raio. Ana Lívia, raio, a definição de raio é distância do centro da circunferência até a borda. Então, vou pegar um círculo aqui qualquer. Veja só, Ana Lívia, qual é o raio desse círculo que eu desenhei agora? É a distância do centro até a borda. E isso aqui é o raio. Certo? Sabe aquelas bicicletas
que tem os raios, né, que a gente chama, que é uns pedacinhos de ferro, elas vão do centro até a pontinha da roda, né? Isso é raio, beleza? Toda circunferência tem raio. É a coisa que classifica uma circunferência. Eita, é um círculo? Parabéns, tem raio. Boa? Beleza? Entendeu? Massa. Aí eu só fiz desenhar aqui, tá, Ana Lívia? Só desenhei a distância da borda até o centro. E pronto. Ó, a questão não quer isso aqui. Vamos fazer o que a questão está pedindo? Vou fazer vermelho mesmo. Ó, a questão quer S2 sobre S1. Gente, quem é S2? S2 eu vi aqui, ó, que é isso. πr ao quadrado. Pi R grande, né? Ao quadrado. E quem é S1? S1 eu vi aqui, ó, que é πrzinho ao quadrado. Tá bom? Ó, dá para eu simplificar alguma coisa aqui? Dá para eu simplificar? Cara, dá para eu cortar o π, né? O π tá aparecendo em cima e tá aparecendo embaixo. Então, tchau. Então, vou colocar aqui, ó, S2 sobre S1 é Rzão ao quadrado dividido por Rzinho ao quadrado. Professor, tem alguma resposta assim? Vamos ver. Eita, não tem. Não tem nenhuma resposta que esteja do jeito que a gente encontrou. Então, significa que o Enem quer que a gente reescreva essa igualdade. Tá? Veja, o que eu fiz é o simples, o básico. Só que a questão quer que eu reescreva. Não tem nenhuma alternativa que seja Rzão ao quadrado dividido por Rzinho ao quadrado. Então, significa que eu vou ter que me virar nos 30. Tá? Tudo bem? Agora veja. Isso aí, ó, o Enem ele pediu pra gente pensar um pouquinho de nada fora da caixa. Olha o desenho que eu fiz aqui, ó. Você concorda comigo? Eu vou desenhar aqui, ficar até de lado aqui. Tu concorda comigo? Presta atenção. Que esse pedaço aqui que eu vou fazer agora. Tá vendo aqui? Eu fiz o desenho em preto. Tu concorda que esse pedaço que eu fiz é um raio também? O raio do círculo pequenininho? Pensa comigo. Vou desenhar aqui, ó. Ó, se eu fizer aqui em cima, fica melhor até de ver, né? Tu concorda que essa retinha aqui, ela é igual a essa retinha aqui? Elas são iguais. Tem o mesmo tamanho. Ou seja, esse cara é um raio. Por que que eu estou fazendo isso? Se você enxergar o que eu estou vendo, se você vê o que eu estou vendo, eu acabei de formar aqui, ó, um triângulo retângulo. Tu consegue ver isso? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo, tem 3 lados, e ele tem um ângulo reto, ó, que está aqui. Está aqui essa fera. Beleza? Tá, professor, mas e aí? E aí? Gente, alguém perguntou, professor, e o Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Eu posso usar aqui. Qual é o Teorema de Pitágoras? Essa questão é boa, que ela vai envolver essas coisinhas tudo junto. Teorema, nosso amigo Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembra dessa fera aí, não? Quem é a hipotenusa desse triângulo? É esse bichinho aqui, ó. É o maior lado. É igual à soma do quadrado dos catetos. Os catetos são Rzinho. São esse bichinho e esse bichinho. Gente, o que eu faço agora? Ó, o que é uma coisa mais ela mesma? Uma coisa mais ela mesma é 2 vezes dela, né? O que é 2 mais 2? É 4. O que é r ao quadrado mais r ao quadrado? É 2r ao quadrado. É ou não? Olha que loucura, gente. Por que eu estou fazendo isso? Porque, veja, olha a beleza disso aqui. No lugar de r ao quadrado,
eu posso colocar 2r ao quadrado. É igual, não é igual, ó, igual. Então eu posso substituir no lugar desse r ao quadrado, eu posso botar isso aqui. É isso que eu vou fazer. Saca? Ó, apagar aqui, né? A minha nova área vai ser isso aqui, ó. A razão, né, vai ser r ao quadrado. Só que quem é r ao quadrado? É isso aqui. Qual é esse cara aqui? Eu já vi que era rzinho ao quadrado. Gente, eu posso cortar alguma coisa agora? Poxa, com certeza. Tchau, tchau. Sobrou o que aí? 2. Pro, se você disse, tá certo. Negativo. Não é porque eu disse que tá certo. Eu quero que você entenda. Pelo que eu tô vendo aí, rápido, tem gente que não entendeu. Diga aí. Só sei que nada sei é Ludmilla. Vai, diz aí pra mim. O que não ficou claro? Acabou, tá, a questão? Finalmente. O que não ficou evidente para nós? O raio do círculo maior parece ser metade da diagonal do quadrado. Acho que me perdi. Não se perdeu, Vitória. Tá certo. Tá certo. É isso mesmo, Vitória. A diagonal desse quadrado aqui, né? A diagonal do quadrado seria isso daqui, né? Deixa eu riscar aqui, ó. Seria esse cara, né? E isso, se você cortar essa diagonal na metade, exatamente aqui, você vai ter exatamente o raio do círculo grande. É isso mesmo, tá? Tá certo. Você poderia fazer desse jeito também. Eu preferi usar o teorema de Pitágoras. Tá, a questão toda. Ok, não entendi, prof. Gente, vê bem. A questão quer. Entendi nada. Tá bom, vamos lá, vamos voltar. Ó, é uma questão que vai exigir um pouquinho mais da gente mesmo. Mas veja. Eu vou apagar isso aqui, vou fazer com vocês. De novo. Pronto. Eita, eu acho que eu apaguei demais. Espera aí. Vou apagar aqui. Vou tentar... não consegui, mas eu risco de novo depois. Vê só, gente. A questão me dá 2 círculos. O verde e o vermelho. Tá? O verde e o vermelho. Tá aí, ó. A questão quer que eu calcule a área do círculo grande, a área do círculo pequeno e divida as duas. Tá certo? A questão pediu aqui, ó. Qual é a razão da área do círculo maior, do grande, e do menor. Então eu quero pegar a área de um, pegar a área do outro e dividir. Então eu quero isso daqui, ó. Gente, o que eu estou pedindo, o que a questão está pedindo é isso. A área do círculo grande dividido pela área do círculo pequeno. Só que o que é a área de círculo? A área do círculo é πr ao quadrado. Aqui eu mostrei para vocês que a área do círculo π raio πr ao quadrado. Tudo bem? Só que o círculo grande ele tem um raio maior. O círculo pequeno ele tem um raio menor. Pode ser? Aí eu usei o desenho para me ajudar, o desenho ao meu favor. Então, ó, eu quero que você olhe somente o círculo grande, tá? O verde. Qual é o raio do círculo verde? É uma distância da borda até o centro do círculo, beleza? Então, ó, qual é a distância aqui, ó, da borda? Ó, aqui, ó, tô riscando de roxo. Da borda até o centro. Esse tracejado que eu fiz aqui de roxo é o raio do círculo verde. Tá bom? Eu vou chamar aqui de R grande, R maiúsculo, porque é do círculo grande. Só para diferenciar. Qual é, gente, o raio do círculo vermelho? Olha agora só o círculo vermelho aí. Tá? Qual é o raio? A definição é a mesma, é a distância da borda até o centro. Ou do centro até a borda, tanto faz. Eu fiz aqui. Professor, se eu fizesse esse raio no lugar daqui onde o senhor fez, se eu fizer aqui, tá errado? Claro que não. Professor, se eu fizer aqui, tá errado? Não. E aqui? Não, professor, minha mãe mandou fazer aqui, tá errado? Não tá errado, gente. Só que eu tenho que
usar a estratégia, eu tenho que escolher um que seja mais útil onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar fica mais fácil de visualizar se eu fizer onde eu fiz antes. Isso aqui, ó. Então eu tenho aqui, deixa eu fazer de novo. Aí. Beleza? Show? Então, esse raio minúsculo, esse R minúsculo, é o raio do círculo pequeno. Tá aí. Só que, beleza. Então eu calculei a área do círculo grande. Ó. Qual é a área do círculo grande? A questão chamou, eu odiei a questão, chamou de S. Ou chamar de A logo, né? A de área. Mas tá bom. A área do círculo pequeno é π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo grande é π vezes o raio ao quadrado. Tá bom? O raio grande é do círculo grande. O raio pequeno é do círculo pequeno. Prof, se apagar o verde e o vermelho, para ele vai... Não, vai facilitar para eles verem. Tudo bem. Vou apagar então. Tá aí. Tá? Tá aí. Vê. Aí, o que que eu fiz? Eu tentei relacionar o raio grande com o raio pequeno. Como? Gente, como eu fiz isso? Vou fazer aqui de novo, que eu consigo fazer melhor assim, ó. Ó, você concorda comigo que se eu fizer esse traço aqui, ó. Ficou meio torto? Tu concorda comigo? Presta atenção, presta atenção. Isso aqui não é também um raio do círculo pequeno? Por quê? Porque a distância da borda até o centro. Como é o nome disso, gente? Isso é raio. É ou não é? Raio. Agora veja com seus próprios olhos o que eu vou fazer. É simples. Ó, eu vou pegar essa fera. Veja, eu não vou nem... Você está de prova aí. Eu não vou nem mexer no tamanho. Eu só vou copiar. E vou jogar ele aqui, ó. Pronto. O que é isso? É o raiozinho lá de cima, né? Ele tem o mesmo tamanho. Show? Aí, por que que eu fiz isso? Porque agora eu estou enxergando um triângulo. Triângulo, retângulo. Triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, um ângulo de 90 graus está aqui. Tá? Aí, o que que eu posso usar sempre que eu tenho um triângulo retângulo? O teorema do teu parceiraço, Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? É esse aqui, ó. A hipotenusa de qualquer triângulo, que é esse cara, é o lado maior. Se tu elevar esse cara ao quadrado, vai dar na mesma coisa que pegar esses dois raios, somar e elevar ao quadrado aqui, ó. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá aí, velho. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá bom? Então, esse aqui é o teorema de Pitágoras. Por que que eu fiz isso? Porque, ó, eu acabei de achar uma relação perfeita. Tá bom? Qual é a relação? Se o raio grande ao quadrado é igual a esses dois ao quadrado, o que que eu posso fazer? O que que é uma coisa mais ela mesma? Dá duas dela, né? Não é não? O que que é 4 mais 4? É 2 vezes 4. É 2 vezes o número. O que que é A mais A? É 2A. O que que é B mais B? É 2B. O que que é R ao quadrado mais R ao quadrado? É 2R ao quadrado. Então, ó, ficou assim. No lugar de R ao quadrado mais R ao quadrado, ficou 2R ao quadrado. Perfeito? Pode ser? Aí, o que que eu fiz? Eu substituí essa informação riquíssima na equação que eu tinha desenvolvido antes. Olha lá, ó. Área do círculo grande, π raio ao quadrado. Área do círculo pequeno, π raio ao quadrado. Só que no lugar de Rzão ao quadrado, eu posso botar 2Rzinho ao quadrado. Olha lá, ó. No lugar de Rzão ao quadrado, eu botei 2Rzinho ao quadrado. Isso aqui a gente achou. Por que que eu fiz isso? Porque eu pude cortar Rzinho ao quadrado com Rzinho ao quadrado. Sobrou 2. Aí acabou. Aí acabou. É uma questão trabalhosa, né? Um pouquinho. Assim, não é que ela é... Oh my God! Nossa, muito difícil. Mas ela é uma questão padrão.
Tá bom? É uma questão padrão. Se você pegou ela, fez umas 5 vezes, ela não vai te assustar mais não. Talvez você tá vendo pela primeira vez, seja o caso, né? E você tá um pouco assustado. Mas assim, o Enem gosta de pegar a questão onde você vai precisar relacionar uma coisa com outra para fazer uma substituição, como a gente fez aqui agora. Beleza? Então, tá difícil. Não se apavore, isso aí é algo domável. Dá para domar isso aí, viu? Pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos fazer outra? Pode ser? Minha cabeça está endoidando mesmo. É assim mesmo. Tu acha que tem alguém puro, é? Tem não. É tudo doido. Eu tenho que acertar as fáceis mesmo. Ó, essa aqui não é difícil, viu? Não vá nessa resenha, eu só vou para as fáceis. Não. Você vai pegar tudo, velho. Você quer tudo. Você é um cara egoísta, eu também. A gente quer todas. Tá? O negócio é que eu esqueço com a semana. Então, passa a semana inteira revisando. Mas não tenho tempo. Reserve, sei lá, 10, 15 minutos para fazer uma questão, 2, ou pelo menos tentar. Gente, não fique gourmetizando o estudo não, tá? Não acho que eu só tenho 10 minutos, então não vou nem estudar. Estude nesses 10, tá? Revise nesses 10, 15 minutos, tá bom? Não acho que você vê aí a galera no Instagram, eu passei 12 horas estudando sem parar. Uau, eu não tenho esse tempo todo. Beleza, deixa o cara lá estudar as 12 horas dele. Estude com o tempo que você tem. O que não pode eita, só vale se for 12 horas. Eu não tenho, então não vou estudar. Não, negativo. Vamos querer? Se a gente tá achando difícil, é normal. Primeiro a gente acha uma coisa difícil para depois achar fácil. Beleza? Vamos fazer essa? Essa aqui é mais direta, mas é legal. Eu vou ler aqui, tá? Vou ler aqui, Preste atenção. A questão diz assim, na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Qual é a medida da área em metro quadrado ocupada pela calçada? E aí? Tu entendeu a questão? Diz aí pra mim. Enquanto eu tomo aqui um pouquinho de água. A Stephanie disse pra gente tomar água, né? Então eu vou obedecer. E aí? Vê, é uma questão que está pedindo o seguinte, olha o comando da questão. Qual é a medida da área em metro quadrado ocupada pela calçada? Gente, a calçada está aqui no desenho. A calçada é esse desenho em cinza. Tá? Então eu quero isso aqui. Quero calcular essa área, tá bom? Beleza? Isso aqui é questão de área rachurada. Não sei se vocês já ouviram falar. Então você vai calcular isso aqui. Pronto, calculou isso, acabou a questão. A questão, desculpa. O que a questão pede é bem simples. O negócio é como chegar lá, né? Não é nada difícil. Pensa comigo. Você concorda comigo que essa figura aqui, que eu estou riscando de vermelho. Tu concorda que isso é um quadrado? Não um quadrado? Se isso é verdade, como é que eu calculo a área do quadrado? É lado vezes lado. A gente não viu isso? Então, é lado, esse lado aqui, vezes lado. Mas a questão não quer... Veja, se eu calcular essa área, eu vou calcular tudo isso, Não é não? Só que eu não quero tudo isso. A questão quer só a área da calçada que está de cinza. Então, o que eu vou fazer, gente? Pensa. Se a questão me disse que tudo isso aqui que eu vou pintar de roxo agora,
Se tudo isso que eu pintei de roxo, a questão me disse que vale 400 metros quadrados. Se eu calcular a área de vermelho toda, supondo que dê 600, tá? Vamos chutar um valor aí. Deu 600. Então, a área de vermelho, aqui eu vou fazer de vermelho, a área de vermelho deu 600 metros quadrados, supondo. Mas eu sei que a área em roxo vale 400. Tu concorda, então, que esses 200 que estão faltando é exatamente o que está faltando para a calçada? Concorda comigo? Ou não? Acabou, filho. É isso que tu vai fazer. Então, o que eu vou fazer, professor? Eu vou calcular a área desse quadradão e depois vou subtrair de 400. Acabou a questão. Somente. Show? Porque é o que vai restar. O que vai restar é exatamente o que não foi ocupado pela piscina. É a calçada. Questão clássica essa, hein? Bora fazer? Bom, para que eu ache o lado, né? Eu preciso do lado. Eu preciso saber quanto vale esse pedaço, quanto vale esse pedaço. Como é que eu vou saber, professor? Uai, como é que eu vou saber? Gente, eu sei que isso aqui, ó, isso vale 5, é ou não? A questão me deu aqui em cima. Vale 5. Isso aqui também vale 5. Beleza? Então eu já tenho 10. Quanto vale isso aqui? Tá faltando isso, né? Porque, pensa, se eu achar esse negócio aqui, aí eu supondo, isso vale 20. Tô supondo só, tá? Não sei se é 20. Qual que vai ser o lado do quadradão grande? Vai ser 5 mais 20 mais 5. Vai dar 30. É ou não? Pronto, filhão. Então, é disso que a gente precisa. Somente. Eu quero achar esse valor do meio. Mas, professor, a questão não me deu o valor do meio. Cara, não deu, mas pensa comigo. Se a área dessa piscina é de 400 metros quadrados e tu sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado, poxa, vou fazer aqui de roxo. A área do quadrado aí da piscina é lado vezes lado. Quanto que vale essa área? 400. Aí, eu não preciso nem fazer nada de raiz quadrada. Pensa, que número que multiplicado por ele mesmo dá 400? Só pode ser esse que vocês estão dizendo, 20. Tá? Então, ó, o lado vale 20. Esse ladinho aqui. Tá? Esse cara vale 20. Vezes 20, né? Pronto, então o lado... Acabei de achar, eu sem querer acertei, né? Foi muito sem querer mesmo. Então, qual é o lado inteiro? É 20 mais 5 mais 5. É 30. Essa fera vale 30. Quanto vale essa outra fera aqui? 30 também. Pronto, filho. Então, aquilo que a gente tinha combinado antes. O lado grande, né, do triângulo vermelho que eu fiz aí é 30. Então, a área é lado vezes lado. 30 vezes 30. Quanto que dá isso? Então, a área vai ser 30 vezes 30. Ó, vou fazer isso aqui de cabeça, hein? Esquece o zero, esquece. Vai ficar 3 vezes 3, que dá 9. Aí agora tu bota os 2 zeros que tu tirou. 900. Como o Enem, ele tem essa parada de ser covarde, né? Aí tu vai achar aqui na letra B, ó, 900. Eita, 900. Não é, né? Não é porque tá faltando tu subtrair da área pequena, da área da piscina. Então a área total, vou chamar assim, ó, área calçada. Vai ser a área total, que é 900, que tu achou agora, menos a área da piscina, que é 400. Isso dá 500. Pode ser? Grego. Tem algum grego aqui? Ou dá para entender? De onde saiu esse 30? Ana Lívia, vê. O 30. O 30 veio daqui, ó. Vê bem. Esse lado aqui é esse pedaço, que vale 5, tá? Ó, a questão deu. Esse pedaço, que também vale 5, a questão deu. E esse pedaço no meio, que vale 20. Somando tudo isso dá 30, né? 20 mais 5 mais 5.
Tá? O grego da questão sou eu, mas dá para entender. Pô, se deu para entender, então tá valendo. Isso, Ana Lívia. Perfeito, perfeito. Quinhentão. Show? Quase que multipliquei 30 vezes 4, mas aí lembrei que é ao quadrado. Isso, cuidado pra... Cuidado. Cuidado com esse negócio aí, viu? 30 vezes 4 seria se fosse o perímetro, né? Que é somar todos os lados. Aí você poderia fazer 30 vezes 4. A questão que é a área. Então, cuidado com esse negócio aí. De boa. Dá para fazer mais uma. Quiçá 2. Posso? Essa questão me deixou feliz. Se você está feliz, eu estou radiante. Meu Deus, é só isso. Como pode ser tão difícil interpretar? Tu entende? Às vezes não é a questão. Às vezes é a questão. Bora lá. Ó, eu quero que tu dê uma... Veja, eu quero que você dê uma olhada nela. A gente vai fazer junto e tal. Mas dá uma olhada nela aí, ó. Assim, sem preconceito, tá? Sem dizer, ai meu Deus, questão impossível, não sei o que e tal. Calma. Vou falar para se concretizar. Isso, Ludmila. É por aí, cara. É por aí. Ó, vamos dar uma lida. Vamos dar uma lida. O texto diz assim, um brinquedo muito comum em parques de diversões é o balanço. O assento de um balanço fica a uma altura de meio metro do chão, quando não está em uso. Cada uma das correntes que o sustenta tem medida do comprimento em metro indicada por X. A estrutura do balanço é feita com barras de ferro nas dimensões em metro, conforme a figura. Nessas condições, o valor de X é igual a... E aí? E aí, gente? Deu para entender a questão ou não? Fala comigo. Ai. A questão que é o valor de X. Ah, professor, eu estou acostumado a calcular o valor de X desde o terceiro ano do fundamental. Não é não? Então a questão que é saber quem é esse cara, ó. X, quem é você? Grego? Tá, não, beleza. Todo mundo entendeu que eu quero isso? Aqui em azul? Não entendi nada. Tudo bem. Como eu digo, né? O primeiro passo para que você entenda algo é antes não entender. Então, beleza. Estamos seguindo. Eu quero saber o X. Beleza. Como é que eu vou achar esse X? Aí é o ponto. A questão te deu artifícios para que você encontre de forma meio escondida. Vê bem. Você concorda comigo que se você pegar o X e juntar com esse meio aqui, ó, vê. Esse cara aqui, ó, eu sei que ele vale meio. Concorda comigo? A questão que deu, tá no desenho. Esse pedaço aqui vale meio. Você concorda que se eu pegar meio mais X, tu concorda que isso vai dar a altura desse triângulo aqui, que tá no canto, ó? Tu concorda comigo que isso é meio mais X ou não? Concorda que é a mesma coisa? Se você viu isso... Ai, mordi a língua. Se você viu isso, ótimo. Se não, diga. Professor, não entendi. Professor, não vi. Não concordo. Diz aí. Sim, tá. Concordo. Legal. Beleza. Pronto. E o 2? Vamos chegar nesse 2 aí. Esse 2 aqui, Nelma, é essa distância aqui, ó. Tá certo? Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte contigo. Eu quero que você enxergue comigo. Tu tá vendo esse triângulo daqui, ó. Esse que eu tô riscando de azul. Ficou meio errado aí? Você tá vendo ele, né? Eu vou pegar esse triângulo e eu vou desenhar ele de frente. Você vai ver ele de frente agora, tá? Aí eu vou colocar os mesmos valores, as mesmas medidas pra gente visualizar o que eu quero. Acho que tem que fazer Pitágoras. Olha aí, olha o faro matemático da vitória. É isso aí.
Vamos dar uma olhada? Eu vou desenhar o triângulo de frente. Show. Ó, quanto vale esse pedaço? Esse pedaço vale 3 metros. É ou não? Se você for olhar ali, ó, é 3 metros. Quanto vale esse pedaço? 2. E esse? Tá de vermelho aqui, ó. Esse pedaço, ele vale meio mais x. Concorda? Inclusive, esse cara aqui, ó, esse cara em vermelho, ele está dividindo a base do triângulo no meio. O que significa isso, professor? Significa que, gente, se isso tudo em um vale 2, significa que esse pedaço aqui vale 1 e esse pedaço vale 1. Cara, vê que loucura. Agora, tu vai usar Pitágoras, como a Vitória disse. Por quê? Porque Pitágoras, gente, ó. Lembra que Pitágoras você pode usar no triângulo retângulo? Vou até botar outra cor aqui, ó. Olha esse triângulo aqui, ó. Pitágoras, cara. Tá? O quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa aí, professor? Gente, a hipotenusa é o maior lado. Ah, professor, mas essa definição tá feia. Verdade. A hipotenusa, você pode definir ela como o lado do triângulo que está de frente, ele está vendo assim, ó, de frente, o ângulo reto. Onde é que está o ângulo reto desse triângulo? Olha aqui. Então, quem é que está de frente para esse ângulo reto? É o 3, né? Ó, ele está olhando, ó, ele está encarando. Tá? Ele está encarando o ângulo reto. Então, a hipotenusa vale 3. Então, ó, o nosso brother Pitágoras. Vai ficar assim. Deixa eu usar o preto. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma. Cadê? Soma do quadrado dos catetos. Né? Esse cara aqui, ó, é essa distância vertical. Tu percebeu isso, gente? Vou fazer com calma, tá? Vou fazer com calma aí com você. Agora, eu tô achando feio. Eu, particularmente, tô achando um pouco feio. Vamos fazer um negócio para ficar melhorzinho? Vou fazer um negócio aqui, tá? Vê só. Para não ficar... Isso aqui, ó, se eu for fazer no dedo, né? Na munheca, isso aqui vai dar um trabalho que eu vou ter que expandir esse negócio. Eu não quero falar disso agora. Eu vou chamar isso aqui de outra coisa. Tá? Vou chamar esse cara... Sabe um apelido que tu dá ao teu amigo? Pronto. Eu vou dizer... Deixa eu apagar aqui. Peraí. Eita, apaguei demais. Peraí, gente. Pronto. Ó, eu vou chamar esse carinha daqui de H. Tá bom? Eu vou dizer que meio mais x é a altura. E não é não? É mentira? Não. Eu vou dizer ó, que meio mais x é a altura. A altura do triângulo. Tá bom? Então eu vou chamar esse cara aqui de meio mais x é a minha altura. Por que meio? Ana Lívia perguntou. Meio, Ana Lívia, é porque ó, a altura desse triângulo ele vai daqui de cima, daqui ó, até lá embaixo. Se você pegar essa distância aqui, Ana Lívia, essa distância é x, ó, o x vai até aqui, mais meio. Por isso que o meio apareceu. Gente, posso fazer isso? Aí, ó, quando eu for usar Pitágoras, eu vou achar essa altura. Então, ó, no lugar desse negócio que ia ficar feio, ia dar um trabalho, eu vou chamar de h ao quadrado. Tá? Pronto, eu já ia essa questão na minha cabeça, a gente fazia o teorema no final, subtraía por meio. Cara, é por aí, tá? É por aí. A gente vai chegar aí. Tá? Dá para fazer assim também. Você perguntou, eu estou dizendo agora. Sim, dá. Vamos fazer? Ó, vê, vai ficar 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado dá 1. Mais h ao quadrado, não é verdade?
Vou passar esse 1 para o outro lado. 1 vai passar negativo, é ou não? Então vai ficar assim, ó. Como eu tenho um toque, eu vou deixar incógnita do lado esquerdo. H ao quadrado é igual a 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. Certo? Só que esse H está ao quadrado. Ó. Eu vou passar esse 2 aqui para o outro lado como? Como raiz, né não? Então a minha altura ela é raiz de 8. Vamos acabando já, tá? Prometo. Então a minha altura é raiz de 8. Beleza. Aí eu vou lembrar. Olha só. Eu vou lembrar disso aqui. E acabou a questão. Acabou a questão, ó. Por quê? Eu vou puxar para cá. Eu sei que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um destaque, me dê licença aí, viu? Eu vou dar um destaque aqui, ó, porque eu vou usar essa informação agora. Eu sei que meio mais x é h. Só que quem é h, gente? H é raiz de 8, acabei de achar, ó. Então vai ficar meio mais x igual a raiz de 8. Enfim, qual é o valor de x? Passo o meio para o outro lado, subtraindo. Olha que fofo. Que fácil. Então, teu x é raiz de 8 menos meio. Meu Deus, professor, esse número existe, é? É. Ah, mas tá feio. Aí já não é com a gente, né? Raiz de 8 menos meio. Letra C de vassoura. C de cabo de vassoura. Me perdi no 1. Aonde, Ana Lívia? No 1 aqui? Ou aqui? Diz aí pra mim. Isso? Eita, isso qual? O de cima ou de baixo? Enfim, eu vou voltar. O primeiro 1, tá? Vê, Ana Lívia. Ana Lívia. Esse pedaço aqui do triângulo que a gente desenhou, ele não vale 2? Eu dividi ele no meio. Pá, dividi no meio. Ou seja, vai ficar 1 para cá, 1 para cá. Aí eu peguei e desenhei. Veja, o teorema de Pitágoras é possível ser usado quando você tem um triângulo retângulo. Eu só vou ter um triângulo retângulo aqui, ó. Esse cara de laranja é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto. Tá? Aí eu usei os 3 lados desse triângulo retângulo. A hipotenusa é 3. Um cateto é H, o outro cateto é 1. O 1 veio daí. Então, o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse 1 ao quadrado aqui, ó, ele é esse 1 daqui. Tu entende? Se alguém mais tiver dúvida, diga, por favor. Por favor, me diga. Como eu queria ter tido a oportunidade de conhecer tio Pete. Quem é tio Pete? Eu não conheço também, hein? Eu também quero conhecer o tio Pete. Quem é essa fera aí? Parece difícil, mas é tranquilo. É, Vitória, o negócio é pegar o texto, o desenho, né, que parece um negócio absurdo, e desenrolar. Ah, tio Pete é o Pitágoras. Ah, tá. Gostei. Tio Pete, legal. Vou usar, tá? Pra mim também. Apelido carinhoso, perfeito. Correto. Gente, é isso. A gente, inclusive, pode, na semana que vem, se vocês preferirem, a gente pode ter uma monitoria de novo sobre isso. O que vocês acham? Porque tinha essa questão. 2, 3, 4. Tinha umas 4 questões. Tipo, não deu, né? Para fazer por conta de tempo. A gente pode fazer semana que vem. O que vocês acham? Aí eu falo com a galera aqui do planejamento. Aí a gente coloca novamente esse assunto. Que é um assunto que, poxa, cai legal no Enem, né? Esse ano, quando você for fazer a prova, você vai ver que vai ter uma questão de geometria plana. E não seria legal a gente errar, né? Sei que ninguém aqui vai.
Tá? Então, semana que vem já tá marcado. Eu já tô te chamando pra quarta que vem. Pelo amor de Deus, vem. Tá, vem. Quanto mais questão tu faz, melhor tu fica. Não tem como dizer o contrário. Quando foi melhorando, acabou. Eu botei a primeira questão foi a mais difícil, foi essa daqui. É porque tudo que envolve letra, aí acaba chateando mais, né? Aí, olha, coisa que tu desenrola, tá? Vocês vão desenrolar, tenho certeza disso. Tá bom, então, quarta que vem, tamo aí, novamente. Já tô ansioso aqui, eu tô esperando, já quero fazer, já quero, resolver. Qualquer dúvida, esse material vai estar lá na plataforma. Vocês podem tentar fazer também. Se você quiser já adiantar, pode tentar fazer essa e chegar aqui já com dúvida. Tá? Ou então dizer, professor, essa questão aí é simples demais, fiz de olho fechado. Tá bom, gente? Então, quarta, tamo aí. Big beijo, um abraço, tamanho do mundo. E é isso, tá? Tchau pra vocês, até quarta. Já parou pra pensar que a gente tá sempre se expressando em tudo que é lugar? Se expressar tem a ver com se mostrar. Jogar pra fora quem você é. E nesse vai e vem de ser e não ser, de começos e recomeços, que a gente se expressa de verdade. Sua maior expressão tá numa BIC. Escolha a sua. Você está preparado para embarcar em sua jornada para o sucesso? No decorrer da caminhada, é normal se sentir confuso e muitas vezes até perdido, mas através da inovação e de uma educação empreendedora, você pode desenvolver suas competências, atingir suas metas e transformar sua vida. O Sebrae Mais Acelere pode te ajudar a ir mais rápido rumo aos seus objetivos. Te convidamos a pisar no acelerador junto com a gente e ir cada vez mais longe, acelerando fora da curva. Acesse o QR Code e dê um play no seu futuro.